Olá pessoal, esse vídeo rápido pretende apresentar um problema e uma solução para a transferência de dados em massa através da linguagem PL/SQL. Eu sou o professor José Ferreira Prata e atuo principalmente na área de banco de dados. Nós vamos mostrar agora para vocês um exemplo de como é que funciona a Engine PL/SQL e a Engine SQL que ficam dentro da instância Oracle. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a instância Oracle, tem um vídeo sobre isso neste mesmo canal. Deem uma olhadinha, ok? Bom, no momento que você abre uma sessão e manda executar um bloco PL/SQL, esse bloco PL/SQL, se ele tiver comandos SQL, por exemplo, insert, delete, update ou query SQL, ele tem que enviar para um executor de declaração SQL. Nós chamamos isso de troca de contexto entre as engines PL, SQL e SQL. Imaginem o seguinte, é um problema, porque os bancos de dados relacionais usam a linguagem SQL com padrão e o Oracle é um banco de dados relacional. Em Oracle, os comandos como insert, delete, update ou queries SQL, como eu já falei, chamados por blocos PL/SQL, são aqueles executados pela engine SQL, que recebe essas solicitações da engine PL/SQL. Bom, isso gera uma troca de contexto entre as duas engines, Então, dependendo dos comandos usados, isso é feito linha a linha, Se nós usarmos esses comandos aqui, isso é feito linha a linha, essa troca de contexto. Por exemplo, faz um insert, a engine PL/SQL envia para a engine SQL, E ela executa o comando que foi solicitado, ok? Bom, imaginem, troca, por exemplo, de milhões de linhas, por exemplo. No exemplo que nós vamos mostrar, nós vamos fazer a troca, inserção de dados de uma tabela para outra tabela. Nós vamos dar um exemplo com 10.000 linhas, mas nós podemos trocar milhões de linhas. Muitas vezes, quando um banco de dados é instalado ou quando ele é mudado, é necessário fazer isso. Então, imaginemos se nós precisamos inserir, então, centenas de milhares ou até milhões de linhas, essa troca de contexto. A performance, é óbvio, vai ser diminuída, certo? Mas como é que nós podemos melhorar? Quais recursos nós devemos utilizar? Bom, aqui nós temos uma solução bem rápida, Através de uma book collect, nós já vamos explicar mais à frente o que é isso, Mas já posso adiantar que é coleta de dados em massa, para transferir os resultados de um cursor para uma coleção de variáveis, do tipo byIndexTables. Então, o que nós vamos fazer, Resumindo, nós vamos criar variáveis, do tipo indexByTable, que é um tipo de matriz associativa, uma coleção de dados, para ficar na memória, para fazer a transferência mais rápida, Nós vamos passar, essa coleção de dados, que nós vamos obter através de 3 formas diferentes, nós vamos ver mais para frente, Nós vamos passar entre uma tabela para outra tabela, certo? O objetivo é esse, mostrar para vocês como é que nós faríamos a transferência mais rápida dessas 10.000 linhas. Poderiam ser 100.000 linhas, poderiam ser 1 milhão de linhas, Ok? Então, nós utilizamos aqui essa book collection, através dessa coleção, Essa coleção, ela é uma matriz associativa, essa coleção é nativa, da linguagem PL/SQL, Ela serve exatamente para essas funções, Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? Então, olha, através de um laço for all, for tudo, Nós vamos fazer essa transferência em massa de toda essa coleção, Nós podemos também definir parcelas, de cada vez que faz a transferência, Tem um motivo para a gente definir um limite das parcelas, já vamos falar também mais à frente, Entre a engine PL/SQL e a engine SQL, ok? Bom, o que é book collect
É uma coleta em massa, tá? O objetivo dela, né, o próprio nome aqui está dizendo, tá? É obter uma coleção em massa, né, de dados, ok? Se vocês quiserem aprender mais sobre Book Collect, na documentação Oracle, né, eles explicam muito bem isso daí, né? Isso é um assunto um pouco grande, então eu pediria que vocês fossem nessa documentação para entender bem como é que ela funciona, né? Porque não serve só para o exemplo que nós vamos fazer aqui, serve para várias coisas, né? Para vários exemplos, tá, ok? E tem um conceito muito grande aí por trás, né? A coleção do tipo Bindex, né? Para que se vocês aprenderam coleções, né? No curso que nós vimos aí, que nós temos no nosso canal, ou então coleções em outros vídeos, tá? Em outros cursos, né? No caso do PLSQL, é uma matriz associativa, né? Uma matriz, né, bidimensional, por exemplo, né? E serve para a gente armazenar os dados, né? Funciona somente na linguagem PLSQL, né? Ok? Você não pode gravar isso no servidor, certo? Bom, um uso interessante é quando temos que armazenar, por exemplo, os dados de um programa em cache temporariamente, em formato de matriz, tá? Os dados, tá? Não é o programa, tá? Formato de matriz para uma pesquisa rápida, ou no caso que nós estamos utilizando aqui, para transferir os dados para outra tabela, por exemplo, tá? Como está na memória, vocês deduzem que é muito mais rápido, né? Bom, o for all, como a gente já falou, né, é um comando, é um laço, né, tá? Só que é um laço diferente, né? Ele executa tudo de uma vez. Por exemplo, nós vamos fazer um insert, ele vai fazer o insert todo de uma vez, tá? Não vai fazer linha a linha, ok? Bom, que ambiente nós vamos criar e utilizar, né? Nós vamos criar uma tabela, né, já está criada para ser mais rápida, né, uma tabela base com 10.000 linhas, com 2 colunas, uma denominada código e outra descrição. A outra tabela cópia, está vazia para receber essas 10.000 linhas da tabela base, né? Nós vamos fazer o exemplo, vamos fazer 3 exemplos, vocês vão ver a comparação de tempo de como é mais rápido utilizar esses recursos que nós estamos falando, tá? Bom, para executar os programas, nós vamos usar diretamente o editor SQL Developer, né, que muitos de vocês devem conhecer já, tá, ok? Bom, vamos então partir para os nossos exemplos, certo? Aqui eu já tenho, né, escrito os exemplos e vou comentar com vocês como é que funciona esses exemplos, né? Neste primeiro vamos configurar o ambiente, né? Aqui o set server output on para saídas na tela e o set time, e aí o time, né? On para nós vermos, né, o tempo, né? Para ele apresentar o tempo para a gente, né? Como começa a executar, ele pega o tempo inicial e no relógio ele pega o tempo final quando executou, ok? Basicamente isso que vocês devem conhecer muito bem, ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo simples, utilizando um laço for mesmo, para, através desse laço, selecionar, né, um select simples, tá? O código number da tabela base, né? E através desse for aqui, né, guardar esses dados aqui, nesta variável aqui, contadora, né? E fazer a inserção desses dados na tabela cópia, tá? Isso daqui nós não estamos utilizando nenhum daqueles recursos, nem Book Collection, nem for all, ok? Nem coleções, ok? Vamos ver então como é que ele age, né? Ok? Aqui nós não precisamos dessa barra, porque nós estamos executando no SQL Developer. Só se estivéssemos executando no SQL Plus precisaríamos, né? Bom, ele vai executar e vai nos mostrar aqui o tempo, né? Então imagine aqui, 3 segundos e um pouquinho, né? Agora nós vamos fazer através de um cursor, nós vamos selecionar os dados através de um cursor, né? E vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos fazer um loop, né, com um laço for e vamos fazer um insert normal, né? Vamos ver como é que ele se comporta, né? Vamos lá, nem precisava da barra, mas tudo bem, tá? Ok? Bom,
Demorou um pouco menos, né? 2 segundos e pouco, né? E meio, né? Porque como selecionou através de um cursor, os dados já estão lá, né? Não precisa fazer um a um cada laço, né? Ok? Bom, vocês têm todas essas informações, tudo isso que a gente está falando, cursor, tudo, todos os comandos, vocês têm exemplos em todos aqueles vídeos de 1 a 10 do curso PLSQL. Tudo isso, tudo que vocês forem ver, exceto o Book Collect e For All, tá? Vocês têm nos cursos anteriores PLSQL que estão nesse canal, ok? Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o exemplo, eu vou pular um pouquinho aqui, que eu quero fazer desse jeito aqui comentado, né? Vamos fazer esse exemplo criando uma coleção do tipo registro para as colunas de tabela base, tá? Então, olha, primeiro eu faço o cursor, né? O cursor exemplo aqui, seleciono esses 2 campos da tabela base, ok? Estou com o cursor selecionado, não preciso ir mais no disco para selecionar, tá? Ok? Aí eu crio aqui esse tipo aqui, né? Chamado de exercício, tá? E faço essa criação do tipo tabela, né? Aquela matriz associativa, né? E eu utilizo aqui, ó, para facilitar, né? Para carregar aqui, herdar, né? Os mesmos tipos e tamanho da tabela base, eu faço com raw type, né? Aí eu coloco tudo num raw type, num registro, tá? Para poder utilizar aqui dentro do meu exemplo, tá? Então, observe, aqui eu crio uma variável, né, que é onde eu vou carregar, né, os dados, né, é uma variável do tipo de exercício, que foi esse tipo que eu criei aqui, ok? Bom, aqui eu vou criar uma variável volta, que eu quero mostrar para vocês, dividindo em parcelas a inserção de uma tabela para outra, tá? Então eu vou criar essa variável e essa variável vai acumulando as voltas que ele vai fazendo. Por exemplo, se eu estou mandando 10.000 linhas, de 2.500 em 2.500, ele tem que fazer 4 voltas, né? Ele vai mostrar para vocês quantas vezes, né, ele fez a inserção, né? Ok? Vamos lá. Ok? Então, se o total é 5.000 registros, por exemplo, e o limite estabelecido é 1.000, acumularia 5 voltas, tá? Então, ó, begin, né? Estamos começando aqui o nosso programa, né? A área de programação, tá? Abro o cursor, né? Aqui eu faço um loop para mudar esse cursor, né? E faço um fit, né? Ok? Vejam, tudo isso daí eu não vou explicar, fit, cursor, etc, que estão nos outros vídeos, ok? É só acessar, ok? Bom, este fit aqui, o que que ele faz, tá? Ele carrega para dentro, ó, através de um Book Collect, né, de uma coleção Book Collect, ele carrega para dentro dessa variável aqui, geral, tá? Dessa coleção, tá? Ele carrega com um limite de 2.500 linhas, tá? Ok? De 2.500 em 2.500, tá? Então, ele estando com esta variável com 2.500 linhas, ele faz um teste, né? Tá? Nós faríamos um teste. Se geral, né? Se esta coleção aqui, né? Count, né? É um método, tá? Que é esse tipo de matriz aqui, ó, tá? Pode receber, tá? Tem vários métodos, né? Vocês vão ter que olhar a documentação, tá? Para conhecer todos eles, tá? Mas esse método aqui, ele faz uma contagem, né? O próprio nome está dizendo, tá? Ele conta o que tem aqui dentro, né? Então, se ele for maior que 0, por que a gente utiliza esse teste aqui? Porque se ele for maior que 0, você nem entra nesse laço aqui for all, certo? Simplesmente cai fora, né? Então, for all, aqui eu criei uma variável chamada nContador, né? Vocês conhecem o laço for, se não conhecem, vão lá naqueles vídeos que tratam sobre isso, tá certo? Sobre laços, tá? E nesse contador, tá? Ele vai receber, né? E vai contar a quantidade de linhas aqui que estão colocadas aqui, né? Tá? E ele vai receber os dados, tá? Além de ser contador, vocês sabem, né? Tá? A variável contadora, né? Através dessa sintaxe, você recebe os dados, tá? Que você está rodando aqui, né? Este contador, tá? Então, olha,
E aí você faz a inserção, né? Então, ó, insert into, tabela cópia, code number, descrição, values, né? Então, através dessa variável, tal que tiver contido aqui no vamos ver contador, com o campo code number, tá? E aqui, mesma coisa, tá? Só que com a coluna descrição, tá? Então, olha, insere na tabela cópia. O quê? O dado que estiver aqui, ok? Ok? Se for, como ele é um registro, né? Nós carregamos com raw type, tá? Então, se for o código number, tá? Ok? Se for a descrição, né? Tá certo? Por quê? Porque aqui neste cursor, tá? Neste cursor, tá certo? Ele tem duas colunas, tá? É uma espécie de matriz, né? Que ele tem duas colunas, que é o código number e descrição, tá certo? Ok? Então aqui quando ele jogou, né? Tá? Cada uma dessas colunas e linhas, tá? Através de uma coleção, tá? Para dentro de V geral, tá? Ok? Ele tem este valor aqui, ok? Bom, pessoal, novamente, se vocês precisarem entender como é que funciona laço for, né? Volta lá no vídeo de laços e dá uma olhadinha, ok? Aqui nós fazemos uma contagem, ó, volta, recebe, volta mais um, só para mostrar em que volta está, ok? Faz o commit, que força a gravação, tá? Em diff, daquele if lá para testar se as linhas do cursor, se tem valores dentro do cursor, né? Para executar o foral. Exit o cursor, end loop, fecha o cursor e termina, ok? Tá bom? Eu não estou me prendendo a explicações daquilo que já estão em outros vídeos, tá bom? Então vamos lá. Ok? Vamos executar. Bom, olhem só. Né? Nem meio segundo, né? Nem meio segundo, ok? Certo? Vejam só a diferença, tá bom? Agora eu vou fazer, olha, e aqui o que ele mostrou? Além de não mostrar, não deu meio segundo, tá? Olha o que ele mostrou, ó. Estou na volta 3, estou na volta 1, estou na volta 2, estou na volta 3, estou na volta 4, certo? Por quê? Para mostrar que ele fez aqui, ó, de 2.500 em 2.500, porque estabeleci o limite aqui. Mas poderia mandar tudo de uma vez, tá? Fazer esse exemplo aqui, ó, mandando tudo de uma vez, tá? Ok? Às vezes pode dar até um pouquinho mais ou igual, né? Porque é uma quantidade pequena, né? Uma quantidade pequena, deu até um pouquinho mais, mas isso não faz muita diferença, porque é uma quantidade tão pequena de linhas para ele, quando ele executa com o collect, com foral, que essas diferenças são mínimas, né? Ok? Agora, se você tivesse assim centenas de milhares de linhas, né? Ou milhões de linhas, aí a coisa ia pegar e ia ser muito bom fazer direto, tá? Fazer com limitação, tá? Por que fazer com limitação se eu posso fazer direto, né? Bom, o motivo é que você tem que também gerenciar a área de memória, né? Quem é DBA sabe, né? Você pode não ter espaços na memória dentro daquelas áreas da instância, né? Que nós tratamos também num vídeo que a gente fala sobre instância, que está nesse canal. Você pode não ter espaço suficiente e aí a coisa complica. Se ele precisar ficar acessando o disco para executar essa tarefa, ele vai demorar muito mais do que demoraria, às vezes, sem utilizar esses recursos, tá? Então, precisa ser muito bem planejado isso, dependendo da quantidade de linhas, dependendo a memória e também como está a instância, tá bom? Bom, pessoal, era isso que a gente queria mostrar para vocês. Então, até o próximo vídeo, ok?